Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, começar mais uma live, hoje sobre cirurgia bariátrica, conversar um pouquinho sobre esse assunto que está bem frequente. Boa noite Camila, boa noite Priscila, pessoal que já vai entrando. Esperar um pouquinho, daqui a pouco o pessoal já vai conectar. A gente vai conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Teve bastante gente que no grupo, na quarta passada, não conseguiram participar. Aí foi um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer essa live, para o pessoal ter mais uma oportunidade. Boa noite, Adriana, minha querida amiga também chegando. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Sobre tentar tirar as dúvidas que o pessoal tem tido com bastante frequência com relação à cirurgia. Desde os preparos antes da cirurgia, até o ato cirúrgico em si, e a importância de ter o acompanhamento depois da cirurgia para que a gente tenha um resultado realmente satisfatório, um resultado duradouro de mudança de qualidade de vida para sempre, que é o foco, que é o objetivo em si da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, como qualquer outro procedimento, não faz milagre. É o que eu sempre digo para todos os pacientes, em todas as lives, em todos os grupos, enfim, que eu participo bastante sobre esse assunto. Ela serve como um estímulo, um impulsionamento, mas que o resultado definitivo vai depender única e exclusivamente do paciente. Certo? Então a cirurgia é uma coisa definitiva, tem que ser muito bem pensada para que tenha esse resultado. Por isso que o procedimento da cirurgia bariátrica, diferente de várias outras cirurgias, é um procedimento que o paciente consulta, faz sua primeira consulta, e até fazer o procedimento em si não é rápido. Não é consulta hoje, opera amanhã, como vários procedimentos. Tem toda uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Tem algumas pessoas que já entraram aí na live, boa noite também, que já fizeram o procedimento e sabem muito bem do que eu estou falando. Porque as pessoas, quando decidem fazer a cirurgia, elas vão consultar com o cirurgião já querendo consultar e operar amanhã. Então, mas não é assim. Tá? Não é assim, o pessoal sabe. Boa noite pessoal que está entrando, Jackson, Lu, Ivete. Entrou mais gente que eu não consegui ver o nome. Tá? Então a cirurgia bariátrica faz a primeira consulta com o cirurgião para ver se a pessoa tem realmente o perfil daquele famoso índice de massa corporal, que a gente calcula o peso dividido pela altura ao quadrado, para ver se a pessoa tem o perfil para fazer a cirurgia. Esse é o primeiro ponto. A gente já vê também se a pessoa já tem uma obesidade de mais tempo, não uma paciente que engordou recentemente, ou que engordou durante uma gravidez e tem um recém-nascido de poucos meses. Esses tipos de casos têm que ser melhores avaliados. Mas a paciente que já tem obesidade há muito tempo, que já tentou perder peso de várias formas, dieta, academia, enfim, e não teve sucesso, que se enquadra com o índice de massa corporal acima de 40 ou o índice de massa corporal acima de 35, com mais de 2 doenças, pelo menos, de comorbidades, como a gente chama, essas pessoas sim se enquadram no perfil. Essa é a primeira questão que a gente faz, uma primeira avaliação na primeira consulta. O que a gente chama de comorbidades? Os problemas mais comuns: pressão alta, diabetes e problema de desgaste na coluna. A gente sabe que isso é uma coisa muito frequente em pacientes acima do peso, aquela dor nas costas,
que vai fazer exames e já mostra desgaste na coluna, já mostra muitas vezes a hérnia na coluna, hérnia de disco, e faz tratamento, faz anti-inflamatório, faz fisioterapia e nada melhora. Isso também é muito frequente. E a outra coisa mais frequente que tem, o quarto item, é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que aparece no exame de ecografia. Esses são os 4 principais fatores de comorbidades que a gente chama, que se associam com o índice de massa corporal acima de 35 e menor de 40, que a gente pode indicar a cirurgia bariátrica. Então, todos esses pacientes têm que fazer pelo menos avaliação com cardiologista, endocrinologista, uma psicóloga e nutricionista especializados na cirurgia bariátrica. E aí sim, faz essas avaliações. Normalmente são pelo menos 2 a 3 consultas com cada um desses profissionais. Às vezes o cardiologista já consegue fazer o eletro e a avaliação em uma consulta, mas psicóloga, nutricionista e endocrinologista de 2 a 3 consultas, dependendo de cada paciente. E aí sim, com todos os laudos, com todas as avaliações, com a endoscopia que a gente faz antes da cirurgia, a gente pode programar a cirurgia. O que eu digo para os pacientes, que é uma pergunta frequente, inclusive me perguntaram, que eu fiquei de responder aqui na live, é: qual é o tempo mínimo da consulta até a cirurgia? O que eu digo para os pacientes é assim: se saiu da consulta e já foi ligar para os profissionais para marcar essas consultas e as avaliações forem todas dentro do normal, sem ter que fazer nenhum exame extra, sem nenhuma avaliação a mais, em média de 30 a 40 dias para fazer a cirurgia. Esse é o tempo mínimo normalmente que se demora para consultar com o cirurgião, fazer a endoscopia, fazer as avaliações todas necessárias, certo? Eu vou falando, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam aqui que eu vou respondendo para vocês. Eu já tenho algumas dúvidas que o pessoal já me mandou durante esses últimos dias, que eu já salvei aqui para poder responder para vocês. Mas enquanto eu vou falando aqui, se vocês tiverem dúvidas também, vão me perguntando, tá? A ideia aqui é tirar dúvidas de vocês. Lembrando que toda última quarta-feira do mês agora a gente vai ter o grupo de bariátrica. Teve a primeira agora na quarta passada. Isso aí, você fez assim, né, querida? Na quarta passada. E na última quarta, todo mês, às 19h30 no Google Meet, eu vou fazer o grupo de bariátrica, tá? Para poder a gente continuar tanto tendo o acompanhamento dos pacientes que já operaram, como tirar dúvidas daquelas pessoas que estão em vias de operar ou que têm apenas uma curiosidade maior em conhecer a cirurgia, conhecer como é que funciona. É importante o paciente saber que a cirurgia é um passo muito importante, mas que não é fazer a cirurgia e deu e largar e vai estar solto, como a gente diz. A ideia é a gente ficar sempre acompanhando vocês, eu na parte cirúrgica, logicamente no consultório, nas primeiras revisões depois da cirurgia, mas também esses grupos de bariátrica para a gente fazer sempre um acompanhamento com vocês e sim, continuar o acompanhamento com a psicóloga e a nutricionista é importante para sempre, tá? Para que a gente possa ter os resultados duradouros. Não ter aquela questão que o pessoal sempre pergunta: eu vou fazer a cirurgia e nunca mais vou ver ninguém, vou ver o cirurgião. Obviamente, é o que eu digo para o pessoal. Quem entra para fazer a cirurgia, tá? Eu faço todas as avaliações prévias, o pessoal que é meu paciente sabe, meu celular está sempre ligado para tirar dúvidas, pode ser tanto no consultório como por WhatsApp ou rede social. O pessoal que é meu paciente sabe disso, eu estou sempre respondendo, sempre online. Mas as consultas presenciais ali, passou 1 mês, 2 meses da cirurgia, andando tudo bem, a parte cirúrgica em si não tem muito mais a acrescentar ao paciente, né? Graças a Deus não deu complicação, nada. Parte cirúrgica não tem muito mais o que acrescentar. Porém, a parte psicóloga e nutricionista sim tem muito a acompanhar. E o grupo de bariátrica também tem essa função. A gente sempre fazia esses grupos presencial, tinha na Unimed, tá? Era o último dia do mês, que a Ana Paula, psicóloga, sempre organizava. Mas a gente sabe da dificuldade, não só do momento atual, de se deslocar e ficar num lugar fechado, né, que não é indicado no momento atual, mas também eu tenho vários pacientes de cidades mais longe, São Francisco de Paula, Gramado, Canela, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga,
e que às vezes para se deslocar para Taquara é mais complicado. Então vamos usar as coisas boas da pandemia. A pandemia nos ensinou que a gente pode fazer essas reuniões virtuais. Então é mais fácil, cada um está na sua casa, chegou do trabalho e ligar o computador, ligar o celular, enfim, entrar no Google Meet e participar do grupo. Do que tem que se arrumar, pegar trânsito. A gente que tem filho pequeno, como é o meu caso, a gente sabe que tem a dificuldade de às vezes com quem deixar, com quem não deixar, às vezes a esposa ou o marido não pode, está trabalhando, enfim, e o pessoal acabava não conseguindo participar. Mas com o grupo fica mais prático. Eu senti isso, essa receptividade do pessoal nessa primeira reunião. Muita gente me disse depois que esqueceu da reunião ou não teve como entrar, né? Jenny, o acompanhamento com a psicóloga, a própria psicóloga você faz com ela depois da cirurgia, ela já deixa as marcações para ela, tá? Ela faz isso já contigo. A própria Unimed, uma época, estava fazendo só nos grupos, mas tem como fazer individual também, é importante. E Lu, o grupo eu divulgo, eu ainda não tenho o código do grupo da próxima reunião, tá? Mas mais perto da reunião, uns 15 dias, boa noite César, uns 15 dias antes da reunião da próxima, eu já divulgo o código do Google Meet, tá? Tanto no Insta como no meu Face. E aí vocês só clicam ali, tem que ter o Google Meet baixado, é só clicar e pedir para participar. E aí eu entro normalmente uns 5, 10 minutos antes das 19h30 e já aceito todo mundo que já está ali online, que pediu para participar. É bem fácil, tá? Quem nunca usou o Google Meet, entra ali e vê como é que é. Ele pede para participar de reunião, você entra ali e só põe os códigos que eu vou mandar para vocês, vou divulgar mais perto ali, uns 15 dias antes nas redes sociais. É bem tranquilo para participar, tá? Só tem que baixar esse aplicativo antes. É bem tranquilo. Boa noite, pessoal que entrou agora depois, boa noite. Então a ideia do grupo de bariátrica é esse, não deixar os pacientes soltos, né? O pessoal às vezes não consegue nas reuniões, nas reconsultas, que a gente faz mais um acompanhamento, e para não se sentir sozinho. Então facilita, porque a gente sabe que hoje em dia na correria do dia a dia, a gente não consegue às vezes se deslocar, trânsito, enfim, então a ideia é essa. Então pode continuar acompanhando, tá, Lu? Eu acho que a partir do dia 10 ou 15 de agosto eu já vou ter o código, e qualquer dúvida, se você não conseguir baixar, me manda um WhatsApp, você tem meu número é o mesmo, me manda um WhatsApp que eu te oriento, te explico direitinho ali, só para você em off ali, para você poder participar. Tá? Foi bem legal esse primeiro grupo, essa primeira reunião, e a ideia é que cada vez mais o pessoal vá participando e vá divulgando isso. E essa live também é para isso, tá? Para a gente tirar essas dúvidas, orientar vocês também mais relacionados a essa questão da cirurgia bariátrica propriamente dito, como a gente estava conversando, mas também para orientar com relação ao grupo, tá? Podem ir me perguntando. Também eu tenho meu e-book de cirurgia bariátrica, é só entrar no meu site, ele é de graça, tá? Só tem que preencher ali os dados, nome, e-mail, enfim, que aquilo lá é para não dar vírus, que é uma orientação do pessoal que faz a minha página na internet, que eles sempre pedem isso. www.drfabistrauss.com.br. Na primeira página já tem baixar gratuito. Você vai receber teu link no próprio e-mail. É um e-book que eu fiz com muito carinho para todos vocês. Tem todas as orientações, principais dúvidas. Eu falo bastante sobre as técnicas cirúrgicas, quando escolher sleeve, quando escolher bypass, vantagens de umas, vantagens de outra. Tudo aquilo que eu converso bastante com vocês no consultório, bem detalhado, para não ter nenhuma dúvida com relação à cirurgia. Quem tiver interesse também entra ali, que vai ser bem legal. Dúvidas que eu já recebi com relação à cirurgia, tá? Eu vou respondendo as perguntas que o pessoal já me fez durante esses últimos dias e vocês fiquem à vontade para me perguntar agora também. Que bom que gostou, Tamara, do e-book. Fico muito feliz, fiz com muito carinho. Eu e a minha parceira Camila Veiga, que está aqui também nos acompanhando, que me ajudou bastante, que trabalha comigo nessa parte desses trabalhos de divulgação, tá? A gente fez com muito carinho para vocês. Dúvida frequente, assim, quando é que pode engravidar depois da bariátrica, tá? O ideal é esperar pelo menos 1 ano a 1 ano e meio, certo? Esperar o peso estabilizar, esperar já ter todas as questões hormonais também regularizadas, porque os hormônios depois da cirurgia também dão uma bagunçada.
É uma cirurgia metabólica, não é só bariátrica e metabólica, hoje já é comprovado. E esse metabólico o pessoal foca muito na diabetes, tá? Mas o metabólico diz de forma geral de todo o organismo. Obviamente a parte metabólica mais específica é a diabetes, mas essa parte hormonal também. Então é importante esperar ter esse controle hormonal, tá? Com relação ao uso de anticoncepcionais, uma pergunta também muito frequente que a gente falou bastante na reunião na última quarta. Quem participou vai ouvir de novo, né, para reforçar. E para quem não conseguiu participar, a gente está explicando. A parte de anticoncepcionais. O bypass, por a gente fazer, o bypass é aquela cirurgia que a gente diminui o estômago e altera a parte intestinal, tira 1 metro de absorção intestinal. Então, no bypass, normalmente, os ginecologistas não gostam de anticoncepcional oral e realmente não é indicado, porque a absorção é diminuída, tá? Por causa desse desvio do trânsito intestinal de 1 metro. Já no sleeve, a gente, dependendo da dose hormonal que o paciente usa, alguns casos podem sim manter o anticoncepcional oral. Porém, isso deve ser avaliado com o teu ginecologista também, tá? Pacientes que precisam de uma absorção grande de hormônio, a gente sabe que no sleeve, por mais que a gente não mude a parte intestinal, muda só a parte gástrica, pode ter sim uma diminuição da absorção. Então, pacientes que usam hormônios altos, precisam de uma absorção alta, porque os anticoncepcionais são hormônios, tem que conversar com o seu ginecologista. Aí dá para modificar o método contraceptivo. Dá para usar injeção, dá para usar aqueles emplastos, dá para usar DIU, tem vários outros métodos para utilizar quando o ginecologista achar que não vale a pena pelo tua técnica cirúrgica. Boa noite, Jefferson, tudo bom, meu amigo? Bem-vindo. Então, tem que ter essa conversa com o ginecologista, tá? Para que não tenha essa alteração hormonal e não engravide antes desse período recomendado. Isso é muito importante. Uma outra pergunta que eu recebi é com relação à dieta depois da cirurgia. Pessoal, uma das coisas importantes da dieta é se acostumar que a cirurgia é um start para a mudança do hábito de vida, tá? É um start. Não é uma coisa que é para ser por um período só. Então você vai ter que se adequar ao novo organismo, a uma nova alimentação. No pós-operatório imediato, ou seja, depois da cirurgia, você já vai para a cirurgia com a dieta que a nutricionista vai passar para vocês, tá? Quem consulta comigo, normalmente, quem faz a avaliação é a Gabriela, que é uma nutricionista especializada nessa parte de bariátrica. E ela já te deixa a dieta de 2 a 3 semanas depois para você já poder se organizar. Já ir para o hospital sabendo o que vai poder comer depois. E normalmente é dieta líquida, tá? E ela já deixa marcada uma reconsulta dentro desse período de 2 a 3 semanas para ir ajustando a tua dieta. A dieta, depois de 30, 40 dias, já é uma dieta quase que dentro do poder comer de tudo. Eu não digo do teu normal, porque nunca mais você vai dever comer o que comia antes. Porque foi um dos teus problemas da obesidade, é o hábito de alimentação. Então tem que aprender a se alimentar de outra forma. Então dentro dessa tua nova alimentação, você vai poder comer de quase tudo, quase todos os alimentos, com menor quantidade, mastigando melhor, certo? E fazendo mais refeições ao longo do dia. Isso é importante vocês estarem cientes. Esse vai ser um acompanhamento para sempre. Uma dieta saudável em menor quantidade com outros tipos de alimentos. Obviamente não vai poder passar 30 dias da cirurgia e querer comer um X ou rodízio de pizza. Nem vale a pena, nem tem porquê. Se for com essa vontade para operar, já não vale a pena nem operar. Tá, pessoal? Então isso é uma coisa importante. Então uma nova regra de alimentação, tá? Que você vai e faz parte isso da avaliação tanto com a psicóloga como com a nutricionista, esse preparo pré-operatório. Mas você vai para a cirurgia já sabendo o que você vai ter que comer nos próximos 2 a 3 semanas, já até para poder já se organizar. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jean, meu colega cirurgião, excelente cirurgião. Está participando agora aí com a gente. Já fiz uma live com ele também sobre cirurgia de vesícula. Temos que marcar outra, né, Jean? De outros assuntos ou até do mesmo.
E hoje a gente está falando um pouquinho de bariátrica. Então, pessoal, isso é uma pergunta muito frequente com relação à dieta, tá? Outra pergunta muito frequente que eu recebi também nesses dias, eu falei também no grupo semana passada, foi com relação ao tempo de afastamento para o trabalho. Pessoal, o tempo de afastamento para o trabalho é uma coisa que varia muito do organismo da pessoa, de como ela vai reagir à cirurgia, até ao seu trabalho. Obviamente, é diferente, por exemplo, uma pessoa que trabalha em casa, numa parte administrativa ou numa empresa que fica sentado, de uma pessoa que faz trabalho braçal, que trabalha com esforço. Esse tempo eu operei uma merendeira de uma escola que fica em pé de 8 a 10 horas. É diferente, tá? Então a gente tem que avaliar cada caso individualmente. Mas, em média, serviços leves, serviço de escritório, serviço que o paciente não precisa pegar 2, 3 ônibus, conduções para ir no trabalho, em torno de 15 dias o paciente já consegue voltar para a sua atividade. O que eu digo assim, conversa com o seu chefe, conversa com o responsável no setor, vê se você consegue voltar a partir de 15 dias fazendo uma rotina um pouco mais leve, principalmente na primeira semana. Depois, obviamente, vai poder voltar à tua rotina normal, em partes leves. Agora, óbvio, se é um trabalho que não dá para fazer isso, se é um trabalho que vai te exigir ficar 6 a 8 horas em pé direto, bom, aí a gente espera pelo menos 30 dias. Por que a gente tenta 15? Já te respondo, Jennifer. Só acabar aqui o raciocínio. Por que a gente fala 15? Porque assim, daí não precisa ir para perícia, tá, pessoal? A gente sabe hoje que as questões de perícia, quando eram presencial, já eram complicadas e agora os pacientes têm me comentado que a questão as perícias virtuais estão mais complicadas, o pessoal demora às vezes 2, 3, 4 meses para receber e a gente sabe que essa parte financeira obviamente é importante. Ninguém vai ser hipócrita e dizer, a parte financeira não importa. Importa sim. A parte da saúde é importante? Sim, é muito importante. Mas obviamente é importante a saúde, mas é importante também ter recurso para poder ter o que comer, poder pagar suas contas. Então a gente tenta diminuir ao máximo o período de se encostar na perícia. Mas obviamente isso depende do seu patrão e do seu trabalho. Subir escada, Jennifer, assim, subir escada 1, lance de escada 2, lances de escada. Às vezes o pessoal mora em uma casa que é um sobrado, não tem problema nenhum. O que eu oriento? Se o quarto é no andar de cima, por exemplo, sobe na hora de dormir, desce de manhã e passa o dia no andar de baixo para descansar, deita num sofá ou numa poltrona mais tranquila, para não ficar o dia inteiro só sentado. Mas também não é para ficar o dia inteiro só deitado. Isso é importante, já é para caminhar. Os pacientes que eu opero, no mesmo dia eles já devem sair da cama, isso eu oriento todos os pacientes, tá? No quarto do hospital. Devem já caminhar. No dia seguinte também, nada de usar papagaio ou usar comadre, usar pinico para fazer xixi, nada. Levantar e ir no banheiro, tá? Isso já no primeiro dia, no dia da cirurgia em si, certo, pessoal? Então a escada, obviamente, quem mora num prédio, usa o elevador. 2, 3 lances de escada, depende. Vamos cuidar pelo menos uma semana. Mas assim, não influencia não, o paciente já sai podendo caminhar e subir escada devagar, com ajuda. Normalmente não interfere. No caso do trabalho, depende do trabalho. Se for 2, 3 lances, sim. Se é um trabalho que você vai ter que subir e descer a escada 10 vezes durante o dia, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas se for uma coisa mais leve no trabalho, um lance de escada, subir uma ou outra vez, normalmente também 2 a 3 semanas dá para voltar ao trabalho sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Não interfere com relação a isso. Interfere se for subir escada e descer carregando caixa, que nem pessoal que trabalha de vendedor, caixas pesadas, enfim. Aí pode dar algum desconforto com relação à dor, tá, Jennifer? Não com relação a abrir ponto interno, coisa assim, que a gente falou bastante também no grupo, na quarta passada, de fístula, que é uma das principais complicações da cirurgia. O carregar a caixa, subir escada 15 dias depois, raramente isso vai ser a causa da fístula. É mais frequente se o paciente não seguir a dieta e resolver comer alguma coisa pastosa ou sólida dentro desse período que é só líquida. Aí sim,
força o estômago, força ali os grampos e a sutura que a gente faz, e aí sim pode abrir os pontos, abrir o grampo e dar fístula. Mas o esforço de caminhar assim, não, tá? É muito raro, assim, eu brinco, é quase uma mega sena, né? É difícil acontecer isso. Até porque a gente falou, as fístulas normalmente acontecem de 7 até 10 dias depois da cirurgia. E como a gente retorna ao trabalho em 15 dias, é muito raro. Tá bom? Então, realmente, essa questão do trabalho não é mais pelo desgaste de subir e descer, como ainda vai estar fraca com relação à dieta líquida, que ainda vai estar no período da dieta líquida, e vai ter que tomar líquido a cada 2 a 3 horas, tem que ver se no trabalho eles vão aceitar essa pausa aí de 10, 15 minutos. Então varia muito de trabalho para a gente poder não encostar, né? Quanto menos tempo ficar na perícia, melhor. Tanto para o paciente, funcionário, como para o patrão também, né? Então, assim, tendo uma questão de bom senso, uma boa conversa, normalmente os pacientes conseguem ter uma aceitação boa do trabalho para a gente poder ter essa questão de não se encostar. Porque é ruim tanto para a empresa como para o funcionário. Tá, pessoal? Outra pergunta que eu recebi com relação quando fazer sleeve, quando fazer bypass. Isso é uma boa pergunta. Isso rendeu bastante tempo da nossa conversa de quarta-feira, né? O pessoal que participou do grupo. Então, assim, pessoal, existem os cirurgiões que defendem o bypass e só fazem bypass. Existem os cirurgiões que só fazem sleeve, que defendem o sleeve. Eu, particularmente, faço as duas técnicas, tá? Tanto que tem pacientes aqui que estão nos acompanhando que fizeram sleeve, tem pacientes que fizeram bypass. Que estão aqui, bem-vindos a todos aí. Eu faço as duas técnicas, eu não sou adepto nem a só uma, nem só outra. Eu avalio cada caso individualmente. Isso é importante, tá? A gente tem que avaliar cada caso individualmente. Por exemplo, o sleeve. O sleeve é uma técnica que a gente diminui o estômago, tá? E tira, essa parte do estômago a gente tira ela, tá? 70 a 80% do estômago sai e não mexe no intestino. No bypass a gente diminui o estômago e tira em torno de 1 metro a absorção do intestino. E essa parte do estômago que a gente tira da parte alimentar, que fica separado, ela não sai do organismo, ela fica ali dentro, tá? Ela fica ali. Isso é uma das diferenças. Paciente que tem diabetes de difícil controle, aquele paciente diabético que toma várias medicações ou que toma insulina, a gente prefere fazer o bypass. E, estatisticamente, os trabalhos mostram que o bypass melhora 3 a 4% a mais do que o sleeve. O sleeve também melhora a diabetes, mas o bypass melhora em torno de 4% mais do que o sleeve. Paciente que tem pré-diabetes ou que tem uma diabetes leve, pode fazer o sleeve, tá? Uma outra indicação do bypass: paciente que tem hérnia de hiato muito grande, que tem refluxo, que tem esofagite, aquelas feridas no esôfago. Vocês que me acompanham há bastante tempo aí nas redes sociais, tenho vídeos no Instagram, no Facebook, no meu YouTube, sobre exames de pacientes com hérnia de hiato. Boa noite, Rodinei, tudo bom? Bem-vindo. Que mostra esofagite. Esses pacientes, prefiro fazer o bypass. Por quê? Porque uma das principais complicações do sleeve é o paciente passar a ter refluxo depois, tá? E o bypass trata o refluxo. Então, o paciente que tem hérnia de hiato e tem esofagite grave, moderada ou grave, eu prefiro fazer o bypass. Paciente que não tem história de diabetes ou uma diabetes leve, não tem história de refluxo, não tem história de hérnia de hiato. Boa pergunta, Jean. Grande cirurgião, meu amigo, comedor de doce ou comedor de grande volume.
Isso aí é uma boa pergunta, uma boa dúvida. Já vamos conversar um pouquinho sobre isso já. Que não tem esses sintomas, a gente prefere fazer o sleeve, tá? A gente prefere fazer o sleeve, porque a perda de peso entre eles é muito parecida. Os estudos hoje mostram que a porcentagem de peso perdida está muito parecida. Isso estatisticamente é pouca coisa, 2, 3%. Tá? Essa pergunta do João é muito interessante. Comedor de doce ou comedor grande de volume? Qual técnica utilizar, sleeve ou bypass? Antigamente o pessoal dizia que o comedor de volume, que a maioria são homens, a gente pode usar o sleeve. E o comedor de doce se faz o bypass. Isso hoje já está se usando, se usa ainda para alguns casos, principalmente comedor de doce que tem diabetes, para usar o bypass, que dá menos chance do paciente ter a diabetes depois pelo desvio intestinal. Mas sabe que os últimos estudos, o paciente comedor de volume, que faz bypass, se ele continuar comendo volume, ele vai ter um reganho. Esses pacientes têm um reganho de peso depois se ele não se adequar. É aquilo que eu falei para vocês no início. O paciente tem que saber que a dieta dele vai mudar para sempre. Porque independente se ele fizer bypass ou sleeve, se ele não se cuidar depois de 1 ano, 2, ele vai ter reganho. Tá? Ele vai ter reganho, não adianta. Comedor de volume ou comedor de doce que não se adequa à dieta depois, hoje os estudos mostram que seja para bypass ou seja para sleeve, se ele não mudar, ele vai ter reganho. E o comedor de doce, que muito provavelmente já era um pré-diabético ou diabético, mesmo fazendo a bariátrica, ganhando peso, ele pode vir a ter diabetes. Tá? Ele pode vir a ter diabetes. Então, assim, pessoal, esse paciente já comedor de doce ou comedor de volume, na época a gente... Pois é, Lu, vamos se cuidar, né? Sabe bem disso. Na época, o Jean foi meu colega da pós-graduação do Moinhos, que a gente finalizou há cerca de 1 ano agora está fazendo, né, Jean? A gente ficou 2 anos ali se encontrando todo mês. Ainda tinha alguns professores, alguns artigos dizendo qual é melhor fazer bypass, fazer sleeve. Tem alguns mais antigos que preferem seguir isso, comedor de doce, fazer bypass, de volume sleeve, mas hoje a gente vê que o paciente tem que ser melhor avaliado. Não teve nenhum problema, até queria, Lu. Pois é. Que bom, né, que não teve nenhum problema. Melhor assim. Mas a cirurgia é um estímulo, né? A Ana, que nos fez essa pergunta agora, o pessoal que não conhece ela ainda, a Ana Paula é a psicóloga especializada nessa parte de bariátrica. Meus pacientes que já operaram já conhecem ela, tá? Ela é a psicóloga que faz as avaliações dos meus pacientes pré-operatório. E que sim, devem continuar o acompanhamento no pós-operatório com ela. Eu sempre oriento isso, né? Para poder ter esse ganho. Então, Ana, realmente isso é importante. O paciente tem que aprender essa mudança de hábito. Isso, o pessoal que entrou agora na live, bem no início, a gente falou sobre isso. A cirurgia é um start, é um impulso, mas não faz milagre como nenhuma outra técnica. Agora entrou bastante gente depois, vale a pena sim a gente reforçar sobre isso. É um start, tá, pessoal? Para uma mudança de hábito para sempre. Mas a cirurgia por si só não faz milagre. Gostaria eu de fazer milagre. Tenho certeza que a Ana gostaria de fazer milagre. Meu colega Jean, que está aqui, também gostaria de fazer milagre. Mas a gente não faz, pessoal. A gente usa as técnicas que tem científicas, tecnologia, equipamento, ciência, para ajudar vocês. Mas cabe a vocês ter foco. A gente, infelizmente, não tem como ficar todos os dias do lado de todos vocês, dizendo, come isso, não come isso, faz isso, não faz isso. A nossa intenção, a nossa ideia e o nosso objetivo de fazer essas lives, de fazer os grupos de bariátrica, de deixar o nosso celular sempre a postos para vocês, é para que vocês não se sintam desamparados. Não achem que vocês vão operar e vão estar largados sozinhos. Não. A gente vai estar sempre com vocês e para sempre, enquanto Deus permitir, a gente está aqui junto com vocês. O pessoal que me conhece sabe que o celular está sempre ligado, o da Ana também está sempre ligado. A gente sempre responde. Às vezes demora um pouco porque a gente está em cirurgia ou está em consulta, ou agora eu estou na live. Certamente quando terminar a live eu vou olhar minhas mensagens de WhatsApp e vou responder para vocês.
Mas assim, a gente está aí para isso, para vocês saberem que a gente está aqui para ajudar vocês. Mas milagre a gente não faz. Deixa eu olhar, teve algumas perguntas aqui antes, que eu falando não consegui responder. É verdade, já 2 anos de grandes aprendizados, muitas trocas de conhecimentos. A Adriana, mudanças são essenciais em todos os sentidos, alimentação e atividade física. É verdade, a Adriana é um exemplo. Eu curto e acompanho as histórias dela e os stories, as bikes dela com o marido e com a filha, o acompanhamento, o estímulo da família é fundamental para ter um sucesso do resultado. A Adri está super bem. Quem acompanha ela, quem não acompanha, veja o que é a diferença. Ela está sempre postando aí os passeios de quilômetros e quilômetros de bike, que eu canso só de olhar ali, quando ela põe ali 30 quilômetros, 20 quilômetros. Eu canso só de olhar. Parabéns, Adriana, continua com esse objetivo. É isso aí, Rudinei, tem que ter foco sempre, mudança de hábito, mudança de vida. É isso aí, isso é importante, vocês saberem que a gente está aqui. Esse é o nosso objetivo de fazer essas lives, de fazer os grupos, para vocês não se sentirem desamparados. Eu vou repetir porque o pessoal entrou agora. Nosso celular está sempre ligado, tá, pessoal? Então manda mensagem, tira dúvidas. É para isso que a gente está aqui. A Jenny já está com saudades, vai operar dia 14, né, Jenny? Depois a gente vai continuar o acompanhamento. A gente se fala quase que diariamente pelo WhatsApp. Ela sabe que meu celular está sempre ligado. Da Ana também, se tiver dúvida, manda a pergunta para ela. Ela é sempre acessível. A Ana também vai tentar estar com a gente na próxima reunião, na última quarta do mês. Essa quarta ela teve um imprevisto, não conseguiu participar. Para a gente poder e vocês saberem que não estão sozinhos. Obrigado, Adri. Nossa ideia é essa. Tá sempre aqui com vocês, tá acompanhando e dá essa atenção, porque a gente sabe que é importante. Esse tipo de procedimento não é um procedimento que nem cirurgia de vesícula. Eu vou lá, tiro a vesícula, passou 1 semana, 10 dias, não teve nenhuma complicação, graças a Deus, segue a vida e não precisa mais do médico, ou raramente precisa. Não, a bariátrica sim. O acompanhamento é fundamental. É isso aí, Ana. É quase um casamento. O que eu brinco com meus pacientes é o seguinte. Vocês sabem disso, quem é meu paciente. É um noivado com cirurgião. A gente vai acompanhar vocês, vai fazer a cirurgia, vai estar com vocês. Passou 15, 20, 30 dias da cirurgia, não deu complicação nenhuma, graças a Deus. Eu tenho pouco em parte técnica para acrescentar a vocês. A minha parte técnica científica passou. Eu vou estar aqui como eu estou hoje, como eu estava quarta passada, como eu estou no celular, não canso de falar, como a gente vai estar na última quarta de agosto no grupo. Eu vou estar aqui para assessorar vocês sim. É um noivado com cirurgião, mas é um casamento com a psicóloga e com a nutricionista. É um casamento com a Ana Paula, é um casamento com a Gabriela. Não sintam ciúmes aí os maridos e as esposas, tá? Porque assim, o acompanhamento psicológico e nutricional é fundamental o resto da vida. É melhor, tá? Ter esse acompanhamento com psicólogo e nutricionista, é isso que eu sempre digo, para saúde, que é o foco da bariátrica. O foco da bariátrica não é estética, não é ficar magrinho, não é questão estética, é questão de saúde. Então é melhor consultar com a psicóloga e com a nutricionista por questão de saúde do que depois ter que consultar com um cardiologista por causa de pressão alta, problema do coração, infarto, ou com um neurologista por questão de derrame, ou até de novo com um cirurgião por questão de câncer, porque a gente sabe que os obesos têm uma maior incidência de câncer do aparelho digestivo. Então, pessoal, é importante saber essa troca de profissional para a saúde, de profissional para doença. Sim, Jean, eu conversei isso no início, eu vou repetir, entrou bastante gente, bem lembrado. Quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Então, assim, pessoal, a grosso modo, existem várias coisas que são avaliadas, mas a grosso modo, quem tem o índice de massa corporal acima de 40, que é o cálculo do peso divididos pela altura ao quadrado, acima de 40 já tem indicação da parte cirúrgica.
Obviamente, vai fazer daí passar para a avaliação com a endocrinologista, que vai avaliar a parte hormonal, com a nutricionista, parte nutricional, com a psicóloga, para ver se o paciente tem perfil para fazer a cirurgia, cardiologista, para fazer uma avaliação da parte cardíaca, alguns casos precisa de alguns outros profissionais de outra área, mas basicamente isso. O índice de massa corporal entre 35 e 40, que tenha duas comorbidades. O que são comorbidades? São outros problemas de saúde relacionados à obesidade. Quais são os mais comuns? Diabetes, pressão alta, gordura no fígado, esteatose hepática, né, que a gente vê na ecografia, e problema de coluna, ou desgaste na coluna, ou hérnia de disco. São os 4 principais mais conhecidos. Existem vários outros, existem varizes na perna, existem várias histórias de trombose, existem outras várias questões que também são comorbidades, mas as 4 mais comuns, mais frequentes são essas 4. Então essas pessoas têm indicação, passam pelo cirurgião, tem essa primeira indicação da cirurgia. E aí vai fazer uma avaliação com esses outros profissionais para ver se não tem alteração hormonal, não tem alteração da parte alimentar, não tem nenhuma alteração da parte psiquiátrica, psicológica, para poder fazer a cirurgia. Como disse a Adriana e o Rodinei, é sempre a saúde. A melhor decisão, fico feliz que foi a melhor decisão de vocês. É uma nova vida realmente depois da cirurgia, porque a qualidade de vida é outra, né? Então essas são as questões. Eu falei um pouco do bypass, acabamos mudando o foco. O sleeve, é importante falar um pouquinho do sleeve. A principal complicação do sleeve é o paciente passa a ter azia, queimação depois da cirurgia. Não são todos, mas alguns que passam a ter que eventualmente tomar os prazóis da vida, esomeprazol, algum pantoprazol, enfim. Eu normalmente uso um esomeprazol que é diluível em água, tá? Se dilui num pouquinho de água e toma ele de manhã em jejum. Pacientes ficam muito bem com isso. Ah, vou ter que tomar remédio o resto da vida? Talvez sim. Fazendo o bypass vai ter que tomar vitaminas muito provavelmente, mas entra naquela mesma troca. Você troca remédio de doença, que é um remédio de pressão alta, que é um remédio de diabetes, que é um remédio de um futuro infarto, de um possível derrame, que a obesidade causa, para tomar uma vitamina para a saúde. Então você vai fazer uma troca de remédio para tratar a doença para uma vitamina para tratar a saúde. A vida é feita de escolhas e de trocas. E é muito melhor você consultar com a psicóloga ou com a nutricionista para fazer um tratamento para... Oi, Paula, ou mais uma colega cirurgiã, excelente cirurgiã que eu tive o prazer de conhecer na Pós do Moinhos, entrou aqui, deu o prazer de participar aqui com a gente da live. Oi, Paulinha. Então, assim, a vida é feita de escolhas e são trocas. Você vai trocar remédio de doença, que é pressão alta, diabetes, e para uma vitamina ou um esomeprazol para a saúde. Como a Lu disse, muito mais saudável, sem dor. Os pacientes reclamam muito dessa questão de dor nas costas, não conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. Vários têm filhos pequenos, não conseguiam ter ritmo para acompanhar, para brincar com o filho mais do que 10, 15 minutos, sentiam dor nas costas, cansaço. Desde coisas básicas que as pessoas que não são obesas não se dão conta, mas que é importante, como por exemplo, sair para jantar num restaurante, não ter cadeira para sentar. Ir num cinema, não conseguir sentar na poltrona. Carro, não conseguir sentar no carro. Então, os pacientes que são obesos com indicação de cirurgia sentiam muito isso. A qualidade de vida de amarrar um tênis, só quem passou por isso sabe. Então, é muito importante vocês terem essa consciência de que é uma mudança para uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. E essa mudança diz respeito a isso, tá? Diz respeito a isso. De ter que tomar vitamina, sim. Talvez tenha que tomar o bypass, 100% dos pacientes vão ter que tomar. Pois é, ó, Adri, 8 comprimidos para diabetes diários. Tomava antes. Trocou remédio para diabetes, que é para tratar uma doença, para vitamina, que é para saúde. Como a Jenny falou, é difícil amarrar um cadarço. Com certeza é difícil. A gente sabe disso.
Mas daí você vai nos contar 30 dias depois do dia 14. Dia 14 de setembro você vai contar para o pessoal, aí 30 dias depois, como é que vai estar fácil amarrar um cadarço. Vai ver. A Adriana, o pessoal que entrou agora, já que ela falou, vou dar o exemplo dela de novo. Ela anda de bike aí, eu canso só de ver 20, 30, 40 quilômetros de bike com a filha. Tenho certeza que antes ela não conseguia fazer. De ter esse prazer de brincar, de acompanhar filho. Isso é qualidade de vida, pessoal. A vida passa muito rápido. O tempo passa rápido. Apesar dessa pandemia que ter vindo aí, todo mundo, tá demorando para passar, realmente está demorando para passar essa pandemia. Mas, de novo, a gente já está mais perto do fim do ano do que do início. 2020 já está indo embora. Já te respondo isso já. Então, assim, pessoal, está passando o tempo. E assim, a gente tem que trocar a doença pela qualidade de vida. Nossos filhos estão crescendo. Quem já tem filho maior, os netos estão vindo. E a gente quer ter saúde para brincar com nossos filhos, para brincar com nossos netos, para acompanhar marido, para acompanhar a esposa, para ter uma qualidade de vida. É esse o foco da cirurgia bariátrica. E a gente está aqui para isso. O que eu me disponho para vocês é oferecer toda a experiência que a gente tem, a expertise que a gente tem, de usar equipamentos de qualidade, fazer a cirurgia em hospitais que tenham qualidade, que tenham recurso para que eu possa oferecer isso para vocês. Não adianta eu querer operar em lugar que não tenha recurso. Também não adianta eu operar num lugar que tem recurso e não tem profissional capacitado. A equipe que eu trabalho, modéstia à parte, que eu tenho prazer de fazer parte, eu sou apenas mais um membro, não é minha equipe. Eu sou mais um membro da equipe junto com a Ana Paula, junto com a Gabriela, junto com o endócrino, junto com alguns psiquiatras que às vezes nos ajudam, com o cardiologista. Então, pessoal, é importante vocês saberem que é um passo que depende de vocês, mas que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Jean, na minha série de casos, quanto tempo para perder o peso necessário? O peso normalmente estabiliza em torno de um ano e meio. Tá? Alguns pacientes em torno de um ano já estão com um peso perto do que o que eles queriam. Tanto que os convênios hoje já estão autorizando fazer a abdominoplastia depois de um ano. Então a gente vê, eu tenho o histórico dos pacientes. Qual é o teu peso que você pretende chegar? Qual é o teu peso ideal? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Aqui na minha região, tem muitos alemães que são aqueles de ombro largo, quadril largo. Então uma mulher dessas de ombro largo e quadril largo tem 1,70 m, nunca ela vai ter 55 quilos, pessoal. Agora é diferente, aquelas pessoas de ombro mais minhonzinho, ombro curto, quadril fininho, bom, aí é mais fácil, tem 1,70 m e chegar nos 60 quilos. Então cada caso tem que ser avaliado. Eu tenho um paciente que fez a bariátrica agora, fez um ano, e já está com o seu peso bom, tá? Vai fazer a abdominoplastia agora no final do mês. Certamente na abdominoplastia ela vai perder mais 2 a 3 quilos e vai ficar no seu peso, já está estabilizado. E aí essa perda, o ganho de peso que às vezes acontece já, de ganhar 2, 3 quilos ou perder 2, 3 quilos, não vai influenciar na abdominoplastia dela. Agora, se ela fosse uma paciente que ainda tivesse 10, 12 quilos para perder, eu não iria deixar ela fazer a bariátrica, pelo menos orientar, né? Não é minha função proibir ninguém, mas até o cirurgião plástico não ia indicar fazer a abdominoplastia agora. Ia esperar mais uns meses, mais atividade física, para chegar no peso, porque não adianta querer se antecipar de fazer a abdominoplastia e depois vai perder mais peso, vai ficar com excesso de pele, né? Mas assim, varia de pessoa para pessoa. A partir de um ano já diminui sim a perda, mas tem pacientes que demoram até 1 ano e meio, até 2 casos, tem alguns pacientes que estão perdendo peso para se estabilizar. Varia muito de cada um, tá? Mas é essa a média. Andressa, tenho diabetes, posso fazer a cirurgia? É uma das indicações, mas a gente tem que ver, te examinar, ver o teu índice de massa corporal, ver se você tem perfil para fazer cirurgia. Assim, o ideal é fazer uma avaliação, fazer uma consulta para ver se o teu perfil, teu índice de massa tem indicação para fazer cirurgia ou não. Mas sim, a diabetes é uma das indicações para a cirurgia metabólica. Lembrar que a cirurgia bariátrica é cirurgia bariátrica e metabólica. Não é só questão de obesidade, tá? Isso é importante vocês saberem com relação a isso.
Deixa eu dar uma olhada se faltou alguma pergunta para responder para vocês. Porque a gente está chegando aos nossos últimos 10 minutos aí de live, que daqui fechando 1 hora o Instagram nos corta, né? Então vão tendo perguntas aí, pessoal, vão perguntando, tá? Que a gente está aí para ajudar vocês, para orientar e para não deixar vocês desamparados, porque a gente sabe que a bariátrica é uma mudança para a vida toda. Relembrando vocês que comecei na quarta passada, a gente teve a nossa primeira reunião virtual de cirurgia bariátrica. E devido aos pedidos, e a gente acha importante fazer isso, a gente já deixou marcado. Todas as últimas quarta-feiras do mês, tá? Às 19h30, no Google Meet, eu vou fazer reunião virtual de cirurgia bariátrica. Essa reunião virtual é fácil de participar, é gratuita, mas só tem 100 vagas, tá? É o que o Google Meet nos limita, pelo menos por enquanto. O link para entrar é bem fácil, é só baixar o aplicativo Google Meet, celular, tablet, computador. Eu vou mandar os códigos ali que são letras e números, é só clicar e pedir para participar, que eu entro na sala de reunião virtual e aceito todos vocês, obviamente, até o limite de 100, que mais que isso o Google não deixa participar. Então já marquem, já vejam para baixar o aplicativo. Quem tiver dúvida de como participar, me manda, quem tem meu WhatsApp me manda pelo WhatsApp, quem me acompanha aqui no Insta me manda um direct que eu explico para vocês para participar. Teve gente que não conseguiu participar dessa última quarta-feira, porque não conseguiu, não tinha o hábito de usar o Google Meet, então já vão baixando o Google Meet, tá? Mas para poder participar, eu acho muito legal, vão mandando as dúvidas de vocês, as dúvidas de um com certeza é a dúvida de outro, não tenham vergonha de participar. Quem já participa dos grupos das minhas lives já sabe, já perde a vergonha, a dúvida de um é a dúvida de outro, e a gente vai conversando. Tem dúvidas, tem vergonha de perguntar aqui na live, me manda num direct privado como o pessoal fez e eu vou respondendo para vocês. Fiz na quarta passada, estou fazendo hoje, vou fazer nas próximas reuniões, nas próximas lives, sempre para poder tirar essas dúvidas de vocês, tá? Eu vou mandar, Adriana, no máximo entre dia 10 e 15 de agosto, eu já estou divulgando em todas as minhas redes sociais o link, tá? Com as letras e números. Vou fazendo vídeos também para vocês não perderem essa participação no grupo. Jenny, uma das dúvidas que eu tinha era era sobre o mito de que emagrece menos. Não, isso é mito, tá? Isso é mito. O que emagrece é o paciente focar. Paciente focado, que seguir as orientações nutricionais, psicológicas da equipe toda, perde peso. Existe reganho de peso, infelizmente, no bypass e existe reganho de peso no sleeve. Tanto que hoje o bypass é realizado entre 70% e 75% das cirurgias bariátricas são bypass, porque ainda tem muitos cirurgiões antigos que não acreditam no sleeve. Porém, a própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no seu próprio site, já escreveu, já se deu conta que, num futuro próximo, o sleeve vai ser muito mais realizado que o bypass, porque está se caindo dia após dia, estudos a questão do sleeve. Está se caindo por água abaixo os mitos de que o sleeve não trata diabetes, os mitos que o sleeve emagrece menos, os mitos que o sleeve dá maiores problemas, está se caindo. Então sim, é o que eu disse para vocês antes, tem indicações o sleeve, tem indicações o bypass, não existe uma técnica melhor que a outra, existe técnica cirúrgica para cada paciente e eu converso muito claramente com todos vocês, quem já consultou comigo, quem me conhece nas consultas, tanto na primeira consulta, como no dia da endoscopia, quando eu faço, quanto na revisão da endoscopia, enfim, para a gente optar na técnica melhor para cada um de vocês, tá bom?
Então, cada caso é avaliado individualmente. Lúcia, não foi mais nos acompanhamentos, eu sei, a gente sabe que a vida é corrida de todos nós, que muitas vezes por a gente estar bem também é um bom sinal que você está bem. Quando o paciente às vezes nos esquece, entre aspas, é porque está bem. Mas também você sabe que tendo dúvidas, tem meu telefone, eu estou sempre respondendo, tem o WhatsApp meu, da Ana, da Gabriela. E essa ideia do grupo de bariátrica e das lives é para a gente se ver, para a gente se unir, para vocês verem que vocês não estão abandonados, que a gente está aí para ajudar e tirar as dúvidas que eventualmente você esquece de tirar pelo WhatsApp ou que não foi na consulta porque não deu tempo, está com criança pequena que está sem aula, não tem com quem deixar, não tem tempo. Eu entendo perfeitamente isso, porque eu tenho 2 pequenas aqui em casa que estamos nessa lida de não ter escola. Eu entendo perfeitamente, eu sei que a gente tem coisas importantes também para cuidar e você já está mais saudável, está com mais saúde, isso é o importante e a gente está aquilo para ajudar vocês nisso, tá? A Ana Paula também está reforçando que ela está à disposição para as dúvidas. Pessoal, vocês sabem disso, perguntem para ela pelo WhatsApp, por direct, ela também está sempre respondendo, sempre muito acessível para todos vocês, tá? A Lu respondeu 10 meses o sleeve menos 40 quilos. Tá aí o mito de que o sleeve perde menos peso. Eu acompanho a Lu nas redes sociais e as fotos dela, a gente vê uma bela diferença, né, Lu? Tá linda, com todo o respeito, sabe disso, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ti, por ter confiado em mim e no meu trabalho. A gente vê as fotos, é outra pessoa, é outra qualidade de vida, brincando com o filho. Então, assim, pessoal, é mito. O que faz perder peso é o paciente focar. Eu não faço milagre, eu não canso de repetir isso, tá? A gente faz o start inicial. E você vai chegar lá também, Jennifer, pode ter certeza, você é uma pessoa focada, que tem esse objetivo e vai chegar lá sim. Faltam 2 minutos para o Instagram nos cortar. Eu queria agradecer a participação de todos. Podem perguntar se ainda tiver dúvidas. Eu respondo nesses 2 minutos. Reforço para vocês que a gente está à disposição. Tem meu e-book na minha página www.drfabiostrauss.com.br. É gratuito. Tem essas reuniões da bariátrica, pessoal, me sigam. Ficou com dúvidas, mandem direct que eu respondo para vocês. No WhatsApp, no Face, no Insta. E eu aguardo vocês nas próximas lives, em todos os posts que eu vou ter na sequência. E já se organizem para a última quarta de agosto, 19h30, Google Meet, tá? No nosso grupo, reunião de cirurgia bariátrica. Eu mostrei um pouquinho do bypass e do sleeve na reunião. Na próxima, se o pessoal tiver interesse, eu mostro também. Aqui não dá para mostrar, né? A tecnologia não permite eu colocar o vídeo com aquela qualidade, tá? Que eu consigo colocar no Google Meet. Obrigado, Jean. Obrigado pelas palavras. Você sabe que meu carinho, meu respeito que eu tenho por ti também, excelente pessoa, excelente profissional. Tive o prazer de conhecer na pós do Moinhos e vamos marcar outras lives juntos. É sempre muito bom essa nossa troca de experiência. Excelente pessoa, quem não conhece o Dr. Jean também segue ele na região de Concórdia ali. Ele trabalha lá, faz as cirurgias por vídeo também. E a gente vê que a tecnologia hoje que a gente tem no interior não deixa nada a desejar da capital. A gente consegue oferecer para vocês o que tem de melhor. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando por aqui. Entrou aqui o timer dos 20 segundos restantes da contagem regressiva do Insta. Um beijo para todos. Obrigado mais uma vez. E eu aguardo vocês aí nos nossos próximos encontros. Um grande abraço.